Ele tinha a pele cinza, cabelos vermelhos. Seu João começou a trabalhar com apenas 12 anos de idade. E ele, com muita dedicação, conseguiu terminar os estudos. Comprou um caminhão Scania de cor laranja, o qual sustentava a casa e os seus filhos menores. Ele era uma pessoa muito teimosa e duvidava de tudo quando o assunto era sobrenatural. Sempre dizia que não acreditava nessas coisas. Mas ele, teimoso que era, não ouvia os conselhos da esposa Cristina, que sempre pedia para que ele não reagisse a algum assalto na estrada. Certo dia, meu pai, que estava fazendo obra em casa e por um descuido quebrou uma ferramenta, não havia um soldador no bairro naquela época, ele resolveu levar a ferramenta na casa do seu João para fazer uma solda. Chegando lá, os dois ficaram conversando por um longo tempo. Quando conversava com meu pai, ele relatou que teve um sonho no qual ele dirigia o caminhão na BR-116 durante a madrugada e podia ver uma criatura correndo atrás do caminhão, mas não conseguia saber o que era por causa do nevoeiro e da escuridão da estrada. A sua esposa, que também estava lá conversando com a minha mãe, disse que isso poderia ser um aviso de Deus, mas ele duvidou dela e pensou que seria apenas a sua imaginação. João, no entanto, confiante em si mesmo, não deu muita bola e na tarde de inverno de 1998 foi com a sua carreta pegar uma carga no porto do Caju. Assim que pegou a mercadoria, ele foi acelerando o caminhão o mais rápido possível rumo à região serrana do estado, pois queria estacionar no Espírito Santo e lá descansar até poder chegar no Nordeste e depois regressar para o Rio de Janeiro novamente. Ele não contava que durante esse trajeto teria uma experiência que mudaria o rumo da sua vida e a forma de pensar em relação ao sobrenatural. Então, passada uma semana, ao retornar de viagem, contou para todos que conhecia sobre algo extraordinário e apavorante que o atormentou na viagem. Ele falou assim: olha, eu estava subindo com o caminhão carregado na Serra dos Órgãos, perto de Teresópolis, e de repente a carreta começou a perder força. E foi estranho, pois foi a primeira vez que aconteceu isso. Eu já havia passado por ali de dia e nunca tinha acontecido nada. Garanto que o caminhão foi revisado antes de fazer essa viagem lá para São Cristóvão. Eu fiquei com medo de provocar um acidente na estrada. Resolvi então encostar o caminhão perto da mata no acostamento. Desliguei o motor e liguei novamente, mas o veículo não funcionava de jeito algum. Tentei 3 vezes e nada. Como já estava meio cansado, desisti, travei a porta do Scania e fui deitar no banco de trás. Era por volta da 1h da manhã, tentando pegar no sono, quando de repente comecei a escutar uns passos pesados do lado de fora. Em seguida, ouvi algo estranho, como se fossem risadas, mas risadas muito medonhas, que pareciam vir de dentro da mata. Só sei que comecei a sentir um frio repentino, e nessa hora o sono que eu sentia desapareceu por completo. Meus ossos congelaram e o coração acelerou tão rápido que eu pensei que ia infartar ali dentro. Enquanto eu sentia aquela força estranha sobre o meu corpo, os passos de cavalo foram diminuindo gradativamente, só ficando mais próximo do caminhão. Mesmo com medo, eu resolvi olhar pelo retrovisor. E o que eu avistei foi uma criatura com corpo de cavalo e da cintura para cima era metade humana. Olhando para aquele ser asqueroso, com o meu corpo paralisado, eu pude perceber que ele tinha a pele cinza, cabelos vermelhos e olhos amarelos. Assim que ele percebeu a minha presença, caminhou na direção da cabine e tentou abrir a porta travada diversas vezes. Deu fortes pancadas na maçaneta. A única coisa que eu poderia fazer era ficar abaixado no banco de trás. Em meio às lágrimas, eu rezava pedindo proteção, pedindo a Deus que acabasse com aquilo. E acabei desmaiando. Nem sei como estou aqui para contar tudo isso.
mas sei que acordei no dia seguinte com os policiais rodoviários batendo no vidro e perguntando se eu estava bem. Assim que levantei, pude notar que a porta do caminhão estava arranhada, com marcas e socos, além da maçaneta quebrada. O susto maior veio quando desci e vi pegadas de cavalo no barro, perto das árvores, em direção da mata fechada. Contei para os policiais que o caminhão tinha parado de funcionar e por isso fiquei ali para pedir ajuda assim que amanhecesse. Mas resolvi não mencionar aquela coisa sinistra que eu vi. O mais estranho é que ao ligar a carreta, ela pegou naturalmente, como se nada tivesse acontecido. O João contou essa história com uma aparência séria para o meu pai. Ele realmente parecia assustado e nem entender o que ele mesmo havia contado.